Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para falar sobre a baixa fertilidade dos solos brasileiros. Apesar de nós sermos um país de grande produtividade, nós estamos fazendo isso por conta da eficiência e por conta da tecnologia hoje aplicada. Mas a característica dos nossos solos não são solos férteis, eles são solos ácidos, solos pobres. O que tem sido feito é que há uma correção. A grande vantagem do nosso país é o clima ser bem definido e temos a capacidade de fazermos hoje 2 safras ao invés de uma safra. Antigamente nós falávamos que tinha uma safrinha, hoje não, hoje somos 2 safras. Isso pela capacidade, pela eficiência das máquinas, pela eficiência e alta tecnologia implementada hoje, pela melhoria genética das plantas, houve uma melhora significativa. Ou seja, mais do que dobrou nos últimos, vou falar assim, 40 anos a nossa capacidade de produtividade, nossa produtividade por área hectare. Agora, infelizmente, isso não se retrata na pecuária. A pecuária tem uma característica, assim, nos últimos 40 anos, aqui no Centro-Oeste, com o movimento sulista ou do Sudeste, onde houve uma exploração e um desbravamento do Centro-Oeste dos Cerrados, eles não utilizaram baixa tecnologia, hoje houve um desmate ou queimadas e aproveitaram essa fertilidade dessa queimada e dessa matéria orgânica que estava lá nesse cerrado e só fizeram a gradagem e jogaram o capim. E nesses últimos 20 anos gastou-se essa fertilidade natural do solo e houve uma acidificação, ou seja, há uma propensão de alumínio no solo, que é muito tóxico para o solo e para a planta. Então, a característica dos solos do Centro-Oeste, de forma geral, são terras pobres, ou seja, baixa nutrição, ou seja, ela não tem capacidade natural de suprir toda a necessidade da planta. Consequentemente, se não tem necessidade, não tem todos os nutrientes para suprir a planta, é uma planta que ela tem mais baixa produtividade e mais baixa qualidade. Então ela não supre toda a necessidade dos animais. Por consequência, tem que haver uma suplementação mineral e nutricional dos animais. Justamente por quê? Porque não há um manejo adequado do solo. Quando fala em fertilidade do solo, o solo tem vida. O solo é caracterizado, tem 3 características: físico, química e biológica. Então as pessoas acham que o solo é um negócio morto que vai dar lá o nutriente, vai nascer uma planta lá por conta da adubação, por conta da água, e que não tem uma vida. Existe uma vida biológica dentro do solo. E essa vida biológica, ela, além do manejo inadequado que eu falei no primeiro desafio, o que acontece também com o solo é a questão da erosão, a questão da acidificação e compactação do solo. Então, há muitos prejuízos. Quando eu falei lá do manejo, eu não falei dos prejuízos, mas há muito prejuízo quando se faz um manejo inadequado. E muito caracterizado pela baixa fertilidade dos solos do Centro-Oeste como um todo. Mesmo no Sudoeste também, uma grande parte dos solos são latossolos, algumas manchas em determinadas regiões, por exemplo, em Ribeirão, que são terras férteis, o norte do Paraná, que tem alguns pontos que são terras argilosas, terras de alta fertilidade, mas contexto geral, o Brasil é 58% latossolo ou solos de baixa fertilidade. Então, o que acontece de fato? Então, como é que a gente soluciona esse desafio de lidar com solo pobre? É possível? É possível. Mais uma vez, depende de nós entendermos o que nós temos na mão. O que é que você tem na tua propriedade? Qual é o tipo de solo, entendeu? E que ponto que está a fertilidade do teu solo? E quanto ele é pobre? Porque mesmo em grandes propriedades ou médias propriedades, sempre guardadas as devidas proporções, todas as áreas têm uma área melhor, uma área mais fraca, uma área média. Muito difícil uma propriedade ser totalmente homogênea. Normalmente elas têm manchas, a gente fala assim, utiliza esse termo, que é manchas de terras boas. Então, primeiro que você tem que entender é fazer uma análise de solo. Como é que você faz? Primeiro tem que entender como é que se faz uma análise de solo.
perfil de 0 a 20, 20 a 40, levar num laboratório qualificado que tenha certificação de qualidade, você para entender a análise físico-química do solo, quanto tem de argila, quanto tem de nutriente, qual é a CTC, ou seja, capacidade de troca atiônica, o que é a capacidade de troca catiônica, que é a capacidade do solo reter os elementos. Então, assim, a primeira ação para você combater a baixa fertilidade é uma análise de solo. Eu me deparo todos os dias na loja, todos os dias não, todo período de safra, pessoas que vêm comprar semente ou vêm comprar adubo. Então eu falo para você, não adube. É o primeiro erro de quem quer que às vezes ele tem uma ânsia de produzir um pouco melhor ou de corrigir um pasto ruim, é jogar o adubo. Então ele fala assim, como é que está a análise? Eu não tenho análise, vou fazer mais ou menos. Então eu sempre falei, já falei em outros vídeos, quem planta colhe quase. Primeiro você tem que identificar. As pessoas têm uma ansiedade, nesse período principalmente, quando o boi está com preço melhor, as pessoas pegam, fazem um dinheiro e ficam desesperadas para jogar adubo. Calma. Qual é a primeira ação? Análise de solo, físico e química, para saber qual é. O segundo aspecto, eu vou falar de mais de 3 ações que você tem que fazer. Segundo aspecto, você tem que analisar todos os pastos, ou seja, os pastos homogêneos, você faz mais de 15 amostras e você nunca pode utilizar um balde de metal, sempre balde de plástico, faz-se uma mistura e faz uma amostragem homogênea desses 15 pontos que você tira de terra e leva isso para um laboratório. Então você pega as melhores áreas, as médias, as piores, então áreas mais caídas, você faz uma amostragem de toda a sua propriedade. Primeira coisa, então você tem um cenário da propriedade. Isso é a primeira coisa que você vai fazer. Qual é a segunda coisa? Você vai escolher a melhor área para investir, não a pior. Por que a pior área não? Porque a melhor área onde você requer menor investimento e maior retorno mais rápido. Então você, quando pega a melhor área e você pode dividir ela, você vai empenhar todo o teu investimento numa área menor, ou seja, que vai dar maior rentabilidade para você. Então, às vezes o produtor, faz muitos anos que ele não reforma, ele fica numa ânsia, você fica numa ânsia desesperado para corrigir toda a propriedade. É impossível, não é impossível, é muito caro, é muito difícil depois você manejar. Então faça uma menor área, recupere de uma forma adequada. Então você precisa de um agrônomo, que não é coisa difícil, para você fazer uma análise, para você fazer uma recomendação. Primeiro é calagem, tirar a acidez do solo. Se você não tem dinheiro para fazer uma adubação, faça pelo menos a calagem. E se você tem um orçamento, direcione ele primeiro para a calagem. O que é calagem? Calcário. Para que é calcário? Para corrigir a acidez. Então vamos lá. Primeiro, análise de solo. Segundo, analisar a melhor área. Você tem que escolher a melhor área. Por quê? Você vai investir menos e ter maior retorno. Terceiro, você vai direcionar o investimento primeiro para calcário, para depois fazer um investimento para adubo. Adubo é o primeiro investimento para quem não tem conhecimento, para se frustrar com o investimento. Por quê? Porque o produtor, quando está com umas áreas toda degradada, é sinônimo que ele não sabe manejar pasto. E se você não sabe manejar, é um bom motivo para você começar a se ter esse detalhe e aprender, para que você possa proteger o solo contra a erosão, contra a acidificação. Então, a acidificação, a erosão faz com que aconteça o quê? A entrada de invasoras, volta lá atrás. Então, uma coisa está conectada à outra. Então, o manejo é muito importante para você não ter problema de erosão, para você não ter problema de acidificação, para não chegar nesse momento de mostrar realmente, porque infelizmente a gente acha que o solo pode tudo e vai lá continuar produzindo. Não tem onde você só tira, gente, e depois não coloca, não repõe, que não vai acabar. É tudo assim, é relação de troca. Então é a lei da semeadura. O solo é a lei da semeadura, como qualquer coisa. É a lei do retorno. Você só tem aquilo que você planta literalmente, ou aquilo que você dá. Se você dá alguma coisa, você tem alguma coisa em troca. Se você não produzir, você não investir, você não vai ter nada. Então é muito desafiador, é muito desafiador. É difícil? É. Mas é possível. Então, mais uma vez eu falo, se você arrumar uma motivação ou 10 desculpas para não fazer algo, você vai arrumar. Se você quiser arrumar 10 motivos para fazê-lo, você vai arrumar. Então, depende única e exclusivamente da sua atitude de querer fazer. Recapitulando, a primeira ação, análise de solo. Segunda ação, definir
a melhor área para que você possa fazer um menor investimento e ter um maior retorno em um menor prazo de tempo. Terceiro, priorizar por calagem ao invés de adubação. Você tem um baixo orçamento. Primeiro, você define o orçamento e em cima desse orçamento é que você vai definir o que você vai fazer. Então, na escala primeiro, calagem, segundo, gesso, depois adubo. Se você conseguir fazer os três, muito que melhor. Qual é o melhor período? Começa a fazer em abril, para você fazer a calagem e fazer a adubação em novembro. Você começa comprando o calcário no mês de abril, porque é um período que começa a diminuir as chuvas, aonde as estradas estão de melhor tráfego, ou seja, tem menos barro, menos problema de encravar. Então você compre e faça um planejamento a partir de abril, para fazer no próximo ciclo climático ou pecuário. Então, quando você faz essa análise, é fácil. Você tem empresas de adubos que têm agrônomos, você tem a loja veterinária. Na minha empresa, na Casa da Lavoura, nós temos um agrônomo que pode fazer recomendação, pode fazer o acompanhamento. E você, antes de tomar como medida, de levar qualquer agrônomo, vá num proprietário, pergunte, gente, converse nas lojas veterinárias, converse na tua rede de relacionamento, pessoas que já fizeram reforma ou pessoas que fizeram só a correção sem utilizar uma grade. Vá em pessoas que já faz o manejo adequado, vá em fazendas, procure por fazendas que faz essa calagem, faz essa recuperação, para você aprender, você entender. Não é vergonhoso não saber, gente, mas não faça da sua cabeça. Pergunte, compartilhe, ande. Então, mais do que ficar à toa na sua propriedade, ande à toa. Converse, comunique, crie, pergunte, porque você vai ter que achar um modelo, porque diferente de agricultura, que existe todo um processo bem definido, na pecuária depende de alguns fatores. Que fatores? Depende do tipo de solo, depende qual é a forrageira, ou seja, o pasto, qual a qualidade, qual é a variedade de pasto, qual é a forrageira que você investiu, entendeu? Então, dependendo da forrageira, se for um pânico, ela dá maior produtividade, se for só decumes, ela tem outros desafios, se for braquiária. E no Brasil, quando você for investir, não invista em pânico porque produz mais. Você tem que entender que pânico é um capim que produz muito mais, mas ele é muito mais exigente. Então é aquela lei, você quanto mais produtivo, mais exigente. Quanto mais produtivo e mais exigente, é mais difícil o manejo. Então comece com uma braquiária, mas não precisa ser a braquiária ou marandu, faça o piatã. Existe já uma variedade que é o piatã, que é um capim, uma variante do marandu. Existem outros híbridos. Então tome muito cuidado quando você vai investir em alta tecnologia. Se você quer investir, invista numa pequena área para você ter o aprendizado. E vai em quem aprende, que já está fazendo há alguns anos e que teve, que sofreu, que apanhou para aprender. Então você não precisa, não é porque você não sabe que você precisa pagar para aprender. Vai buscar quem já pagou para aprender, você não precisa pagar para aprender não, entendeu? Então tem muita informação na Embrapa, tem muita informação em lojas, em empresas de sementes, quer dizer, tem várias empresas de sementes sérias nesse mercado que pode te dar informação e orientação. A minha empresa, a Casa da Lavoura e Agropecuária 2M, são 3 lojas que eu mantenho um canal aberto para buscar, se eu não sei, buscar informações de qualidade, informações sérias que possam de alguma forma te ajudar. Então, assim, todas as ações que eu disse aqui para mitigar ou para diminuir os riscos ou corrigir a baixa fertilidade, que é um desafio gigantesco para nós, e eu me incluo nisso, é você buscar informações. E eu vou falar um pouco de nós, assim, eu estou na pecuária, como diz a vocês, há 30 anos e como empresário do ramo de loja veterinária há 25. Eu tenho uma sociedade onde nós temos algumas propriedades e agora, o ano passado que eu comecei um projeto de adubação, depois de 30 anos que está na pecuária, que eu comecei um processo de intensificação, porque ele é caro, ele requer aprendizado, requer de investimento, que não é baixo, então eu comecei um projeto que eu não quero parar. Mas por isso eu faço um planejamento financeiro e faço que um ano pode ser mais ou um pouco menos, mas eu tenho uma meta e um foco, que é melhoria constante dos pastos. E você não melhora o solo que você degradou, que você exauriu durante 20, 30 anos com uma única adubação. É muito difícil você recuperar o pasto e deixar ele numa condição de excelência. Então, assim, além do que, é muito dispendioso, é muito caro. Então, busquem informações. Eu estou aberto a vocês
a buscar mais informações e algum detalhe que você tem mais desafio para você, compartilhe aqui no meu canal, compartilhe aqui, faça os questionamentos, que se eu não souber, eu vou buscar a informação para vocês de uma forma simples e didática. Então, recapitulando, vou falar mais uma vez, 3 soluções para que você trate a questão do desafio da baixa fertilidade, coisas que eu estou fazendo. O que é? Primeiro, eu estou fazendo a análise de solo, faço no mês de abril. Estou fazendo a análise de solo de todos os passos que eu quero ou pretendo fazer no investimento de recuperação. Defino o orçamento. Definindo o orçamento, eu pego a melhor área, primeiro na análise de solo, segundo no visual. Eu tenho que olhar visualmente qual que é a melhor área. Você que está todo dia, você sabe qual que é a área que melhor produz na tua propriedade. E você sempre esquece dessa área. Fala, não, essa área já está produzindo. Não, invista nela. Por quê? Porque às vezes você investir 100 hectares, você vai conseguir uma metade da produtividade investindo em 50 hectares que já são bons, entendeu? Não. Então você direciona o investimento na melhora. Por quê? Você vai ter uma taxa de retorno muito mais rápida. Então é isso aí, maximizar o investimento. Então são 3 soluções que eu acredito que vá ajudá-los muito a mudar o cenário de produção da tua propriedade, certo? Análise de solo, planejamento, investimento na melhor área, calagem como base de princípio de recuperação e tirando acidez, que é um problema sério, é a calagem, calcário e gesso. E se você tiver condições, é claro, adubação. E a adubação não existe receita de bolo. Ou seja, para todo mundo comprar lá, eu vejo a pessoa falar, eu vou adubar com 20-05-20, ou com 20-15-15, ou com 20-05-20. Existem as várias formulações, é justamente para atender a necessidade de cada solo e de cada análise. Às vezes tem áreas, por exemplo, que é muito rica em potássio. Então você não precisa, às vezes você pode fazer só com ureia. E mais uma vez eu digo, o bom é inimigo do ótimo. Às vezes você não consegue fazer uma formação com 10 pontos de fósforo, mas você pode fazer com 5. Você não pode fazer uma adubação com 100 kg, 150 kg de potássio, mas você pode fazer com 50. Então assim, fazer a adubação ou a formação de uma forma adequada é muito importante para a vida da planta, para a saúde, para a sanidade da sua planta. Então, invista na recuperação por questões de erosão, por questões de praguejamento, por questões de acidez. Invista na sua área, mude o cenário. Isso depende de você. Você quer, você pode.